Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e agradecer o Roberto, agradecer o Ivan pelo convite em estar aqui, é uma grande honra. Quero também parabenizar o Grupo Padrão e o Consumidor Moderno pelo evento. O evento, de fato, tem sido de alto nível, né? As pessoas que passaram por aqui, estiveram aqui, mantiveram um debate de alto nível, e isso nos traz uma responsabilidade adicional, justamente de tentar manter esse nível. Mas certamente com esses grandes nomes que estão aqui ao meu lado, a gente deve ter um bom diálogo, não é mesmo? Bom, e hoje aqui nesse painel nós vamos falar justamente sobre custos e planos individuais. Atualmente, cerca de 49 milhões de brasileiros estão vinculados a algum tipo de plano de saúde. E pouco mais de 80% desses beneficiários individuais praticamente inexiste no país. E a falta de interesse em comercialização desse tipo de plano certamente decorre da maior proteção que a legislação atribui aos planos individuais e familiares. A falta de regulamentação, por outro lado, dos planos coletivos, principalmente com relação aos reajustes, tem levado muitos consumidores à justiça. Atualmente, o segundo principal motivo que leva o consumidor à justiça é o questionamento com relação aos reajustes dos planos coletivos. E isso se dá principalmente pela falta de transparência que existe na fixação desses reajustes e em uma atuação omissa da ANS em fiscalizar e controlar a fixação dos índices de reajustes dos planos coletivos. De maneira mais recente, nós vemos surgir empresas que estão dispostas a encarar o desafio dos planos individuais e trazer de volta esse produto para o mercado, com foco na tecnologia e uma proposta de gestão mais eficiente e também na prevenção de doenças. E junto com essas empresas, nós vemos também surgir aí algumas inovações na área da saúde, especialmente da saúde suplementar, com startups do segmento, que trazem algumas novidades que nós vamos conhecer aqui também. Dentre elas, por exemplo, a telemedicina. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre esses novos modelos de planos individuais que estão surgindo no mercado, o que são essas empresas, qual é a proposta delas, qual é o olhar delas para o mercado da saúde suplementar e também para o consumidor, eu quero conversar primeiro com a Vanessa Godilho, diretora-geral da QSaúde. Vanessa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Acho que você já citou aqui o agradecimento ao Roberto e ao Jacques, mas eu não posso deixar de reforçar o quão feliz eu estou em estar em um evento ao vivo, né, aqui com vocês, porque a gente passou tanto tempo fazendo tudo por vídeo, então é muito bom. Muito prazer a todos. Falar um pouquinho da QSaúde. A QSaúde sim, eu acho que eu estou no palco correto, trazer de volta o plano individual para o mercado. Ela nasceu exatamente por essa ausência de planos individuais e ela tem como missão assim, muito forte democratizar esse acesso, mas para fazer isso de forma sustentável foi muito e é muito necessário trazer muita tecnologia e esse cuidado preventivo que a gente já citou. Acho que sua abertura aqui, Rafael, ela foi muito bem posta, porque sem isso é difícil você manter um plano sustentável e, de fato, conseguir aumentar o volume de clientes que estão dentro desse formato, né? A QSaúde, ela nasceu com uma pessoa que já está há 38 anos na saúde suplementar, que é o Júnior Seripieri, que é o fundador da Qualicorp, que saiu da Qualicorp e teve essa ideia de trazer de volta o individual com um modelo disruptivo e fazendo com que a gente nascesse, de fato, do zero como uma startup, mas tentando, obviamente, com um foco muito grande em trazer o cliente para o centro e atuando muito diariamente, constantemente com esse cliente, através da tecnologia, mas no dia a dia, no cuidado, na prevenção, no acompanhamento, trazendo de volta o modelo do médico de família, que é um modelo diferente do que existe hoje, hoje no mercado brasileiro, onde você traz o médico de família para esse cuidado primário e esse médico deriva você e destina você
para todo o cuidado, seja via laboratório, seja para os hospitais, para os especialistas, ao longo da jornada aí da saúde. Então, muita gente me pergunta se é um aplicativo. Não é um aplicativo, é um plano de saúde, mas é um plano de saúde com foco muito grande em fazer uma disrupção, de fazer algo diferente, em trazer uma usabilidade diferente, em você ter o seu prontuário na mão quando você precisar, de você conseguir fazer a telemedicina a qualquer momento, então 24/7 você tem um médico disponível, e trazer uma experiência que sim, é algo muito novo, mas que pode trazer à tona esse modelo individual, trazendo como é que eu vou dizer, previsibilidade financeira, uma vez que é regulado pela ANS. Eu sei que a gente vai falar aqui ao longo do tempo, mas tem essa segurança para o consumidor de ter um órgão estabelecendo esses reajustes, e a gente, aqui ano passado, teve um reajuste negativo de menos 8,19%. Então, eu estou bem entusiasmada. Muita gente que fala de saúde aqui não me conhece. Eu sou nova no mercado de saúde, eu estou há 1 ano no mercado de saúde. Eu trabalhei 23 anos no mercado financeiro e vim com essa vontade de fazer a transformação na saúde que foi feita no mercado financeiro. Muito bem, Vanessa. Bom, ainda nessa linha de inovação, de novos produtos, de conhecer soluções para o mercado, eu queria também conversar com o Albert, que é da Saúde ID, e tem também um modelo diferente, né, para ser oferecido nesse mercado de saúde. E eu queria também, se possível, Albert, que você me falasse um pouquinho a percepção do consumidor sobre esse seu produto, né, como que vocês têm lidado para que o consumidor entenda bem o que ele está, de fato, contratando com vocês. Eu acho que seria um ponto muito importante para esse diálogo. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Muito feliz, depois de 2 anos enclausurado em casa. Eu que sempre fui de venda, sempre tive contato com as pessoas. Ficar o dia todo fazendo videoconferência, confesso que me desgastou demais. Então, quando eu recebi esse convite, eu recebi com muito entusiasmo e espero aqui trazer esses pontos todos que vocês esperam. Bom, quando a gente fala de saúde, existem 2 grandes universos, né? O universo da saúde suplementar e o universo do SUS. E nessa onda de oportunidades de inovação, nasceu o Saúde ID, que traz uma proposta diferente dos planos de saúde. Então, nós somos um grande marketplace que conecta compradores com vendedores. Então, hoje, nós disponibilizamos na nossa plataforma pacotes de cirurgias all-inclusive, uma gama imensamente grande de exames, consultas de telemedicina, consultas presenciais, principalmente para aquelas pessoas que não têm ou não quer ter um plano de saúde, não quer ter um vínculo, né? O que nós notamos é que, mesmo aquelas pessoas que não têm acesso, ou aquelas que têm, muitas vezes encontram uma forma muito mais rápida, ágil e um preço extremamente competitivo ao contratar os nossos serviços do Marketplace, e depois pede o reembolso. Então, é uma combinação de desenvolvimento de rede credenciada que leva a serviço, associado também a um fator muito importante, que é o meio de pagamento. Então, nós trazemos, através de parceiros, financiamentos de 6, 12, 24 meses para procedimentos, e isso leva a pessoa a se tratar de uma forma muito mais pontual e assertiva. Muito bem, Albert, obrigado. Agora eu quero falar um pouquinho com Rafael Figueroa, do portal Telemedicina. Rafael, a telemedicina ela surgiu aí de forma muito forte, né, na saúde como um todo, principalmente nesse período de pandemia. E, enfim, agora me parece que veio para ficar, né? Acho que é difícil a gente dar um passo atrás. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que a telemedicina ela tem colaborado com o sistema de saúde e, no caso da saúde suplementar, como ela tem colaborado na redução de custos, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado. Ótimo, vamos lá. Agradecer também aqui o convite e estarmos finalmente presencial. Apesar dessa explosão da telemedicina 2020 para cá, Rafael, a gente está desde 2013 fazendo isso, né? Então, existe essa telemedicina direto ao consumidor, que é recente devido à mudança do CFM. Entretanto,
a telemedicina médico a médico já era autorizada muito antes. A gente seguiu o marco de 2012, tá? Então, já estamos no 9º ano aí de operação. Então, hoje eu vou falar mais sobre as ferramentas que reduzem custo, aumentam a produtividade do médico, reduzem ineficiência. Nós, diferente dos outros players aqui, não vamos até o consumidor final. Eu sou B2B, então sou uma ferramenta para operadoras, para players de marketplace, para aumentar a eficiência e, consequentemente, reduzir o custo. Então, a gente já tinha essa percepção prévia, entretanto, era, por exemplo, um clínico geral na Amazônia que precisava de um cardiologista que normalmente está em São Paulo, no Rio. Então, era médico a médico. A diferença é que agora entrou também o usuário final dentro dessa trindade, aí, que é algo que na NHS, na Inglaterra, nos Estados Unidos já é comum, né? Então, veio com certeza para ficar, até porque existiram grandes investimentos no país, tanto públicos quanto privados. Em termos de ferramentas, então, quando a gente começou inicialmente, o nosso foco foi interoperabilidade de aparelhos e de sistemas. Então, hoje nós integramos mais de 20 mil diferentes unidades, entre empresas, hospitais, laboratórios, SUS, privado, etc. Tem um conceito americano que chama Healthcare Information Exchange. Hoje nós seríamos uma das maiores do mundo, com 20 mil unidades integradas. Em torno de 35% do market share brasileiro, de alguma forma, está integrado conosco, seja o estoque de medicamento, o prontuário do TASI ou o sistema radiológico. Então, a gente integra todos com o objetivo de criar uma jornada única do paciente. De uma forma que o médico, que antigamente era médico a médico, né? Então o clínico geral enviava um pedido de ajuda para um oncologista de São Paulo, ele só poderia dar o apoio real correlacionando o exame laboratorial com a ressonância, com o prontuário, e aí sim poder dar uma orientação com contexto, e não olhando um exame só. Então esse tem sido o nosso core business aí nesses 8 anos. Entretanto, por ter uma base de dados tão grande, e também pela nossa parceria com a Google, eu trabalhava no Google antes de abrir essa empresa nos Estados Unidos, hoje eles são nossos maiores parceiros e investidores, então a gente com essa base anonimizou e desenvolveu uma série de algoritmos focados no aumento da produtividade e redução de custo. Vou dar 2 exemplos aqui. Então, hoje nós temos uma das maiores bases do mundo, com mais de 100 milhões de exames anonimizados, e nós treinamos algoritmos para detecção automática de infarto agudo do miocárdio, em eletrocardiograma, e nódulos de câncer em radiologia. Como a gente aplica isso? Então, o nosso cliente, por exemplo, um hospital ou uma empresa, está fazendo ali o eletrocardiograma, esse algoritmo avalia aquele exame e detecta o IAM, infarto agudo do miocárdio, e quando acontece essa detecção, ele prioriza a fila. Então, chega para o médico em 30 segundos o exame alterado, enquanto o exame normal pode esperar 2 ou 3 horas. Quando você joga isso para uma escala de 33 milhões de vidas que nós temos hoje, é assim, um impacto muito grande, por exemplo, em detectar um nódulo no estágio 1, que tem 3 milímetros. E, infelizmente, ele passa batido em muito pronto-socorro pelo Brasil. Porque o pronto-socorro normal, ele não é oncológico. Então, ele tem uma incidência baixa de câncer, não é igual a Barretos, por exemplo. E aí, o médico está procurando uma infiltração, uma pneumonia. E aí, muitas vezes, ele não vai laudar aquele nódulo, que vai ser descoberto depois, no estágio 3, metástase, etc. E vai impactar o custo inteiro da operadora, a sinistralidade. Ou, no caso do SUS, hoje é o top 1, custo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um caso que a gente, no SUS, tem um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, que a gente integra 100% de todas as unidades do SUS São Paulo nós temos. E esse tipo de detecção, ele guia os profissionais de saúde para focarem nos casos que têm uma relevância maior, evitar uma sequela, evitar esse câncer, por exemplo, se espalhar. Isso gera assim, uma grande redução de custo. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar é esse. Uma vez que interoperou, já tem uma grande eficiência, porque você para de fazer exame repetido, você usa o exame anterior, o médico está tendo uma jornada, e a AI prioriza para garantir que seja focado nos casos tempos sensíveis. O segundo exemplo que eu queria dar, esse é mais recente. Agora que a gente está fazendo muita teleconsulta, ou seja, eu dou o aplicativo para os players fazerem teleconsulta, né? Nós treinamos um algoritmo que detecta uma série de sinais vitais na câmera do celular. Então, são 5 sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, variabilidade cardíaca, índice de massa corporal, só olhando na câmera do celular. Então, como isso impacta? O médico que vai fazer a teleconsulta, ele já tem o histórico, por causa da nossa integração, então ele vai fazer aquele vídeo com o contexto do paciente. E agora, em vez de perguntar se o paciente está com falta de ar, por exemplo, vai vir o índice da frequência respiratória, já antes de fazer a consulta. Isso permite ser muito mais objetivo e também fazer mais consultas por hora, porque ele não perde aquele tempo inicial perguntando várias coisas, já vem tudo preenchido o formulário automático. Então, é esse tipo de ferramenta que quando a gente roda 12 meses, eu tenho paper publicado disso, 12 meses rodando no ambiente, reduz 45% a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Quanto custa? Reduz o custo em 30%. Isso é bem consistente, tanto no público quanto no privado, justamente pelo aumento da eficiência e da produtividade. Muito bom. Cláudia,
Você que é chefe de departamento no Procon do Paraná e está lá lidando no dia a dia com os problemas dos consumidores, né? Os consumidores contam muito com o trabalho do Procon, e a gente vê um trabalho importante do Procon nesse sentido, e a gente está ouvindo agora aqui, né, os novos modelos que estão surgindo na saúde suplementar. Então, nós já temos a saúde suplementar com diversos problemas, né, diversas questões que precisam melhorar, que precisam avançar, e novos modelos chegando com tecnologia, com propostas novas. Como você vê isso, né, com o olhar do consumidor? Você já teve alguma experiência com relação a esses novos produtos? Os consumidores já te procuraram com algumas questões com relação a isso? Como você avalia a introdução desses novos produtos, novos modelos de negócio na saúde suplementar? Bem, boa tarde. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer muito o Roberto e o Jacques, né, pelo convite. E ouvindo vocês, eu não quero polemizar, tá? Mas ouvindo vocês, as coisas são extremamente sedutoras e parece que é o melhor dos mundos. Pode ser que seja, não estou duvidando, quase. Mas, assim, a minha questão inovador para mim é resolver o problema do consumidor. Isso é inovador. Então, assim, o que eu vejo são empresas trazendo novas tecnologias, novas formas de atendimento, mas esquecendo que tem um consumidor, a gente falava lá dentro, que não entende que o que ele está contratando, por exemplo, não é um plano de saúde, né? Muitas vezes tem um terceiro que é quem vai comercializar esse serviço, ele não vai informar o consumidor como deveria, né? Essa capilaridade que se alcança muitas vezes, ou que se pretende muitas vezes, acaba virando um problema. E esse problema é evidente, né? Ou vai para os PROCONs, ou vai para o Poder Judiciário. Então, eu acho que inovador, de fato, né? Se começa um negócio como esse, que tem uma grande chance de dar certo, até porque os valores são valores menores do que o consumidor pagaria, né, por um plano de saúde. Hoje a gente fez uma pesquisa com 400 consumidores, mas em relação ao plano de saúde, qual é o maior obstáculo que as pessoas encontram para contratar um plano de saúde? São os altos valores. Então, assim, é muito atrativo, sem dúvida nenhuma, é inovador, mas e como é que fica a questão da informação? Né? Que tipo de informação que vai ser dada pelo consumidor? No caso do marketplace, como é que fica a questão da responsabilidade solidária, né? Que é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor, e embora esteja lá há 30 anos, nós vemos, você imagine, Albert, em situações envolvendo vício de produto, uma tentativa de fornecedor dizer, não, mas espera aí, eu só ofereci o espaço, você tem que reclamar com o Joãozinho lá. Sabe o Joãozinho? O Joãozinho é o cara que vendeu o celular para o consumidor e entregou um todinho, ao invés do celular, como a gente já viu acontecer. Né? E quem é esse João? Ninguém sabe quem é o João. Então, são questões que eu acho que tem que ficar muito claras para, de fato, o negócio atender os anseios do consumidor. Porque atender os anseios do consumidor, e ainda nessa pesquisa, né, que a gente fez, quase 50% dos consumidores, lá 400, quase 500 consumidores, respondeu que já teve problema com o plano de saúde. Seja pela negativa, pela demora, por dúvida pelo que está sendo cobrado, enfim. Inovador, portanto, na minha opinião, e respondendo a tua pergunta, como é que esse consumidor vai ser atendido? Como é que vai ser o processo de venda? Como é que vai ser a garantia de que aquele laboratório, o Seller que você mencionou, é um laboratório devidamente autorizado a funcionar? Os exames que esse laboratório vai entregar são exames, de fato, confiáveis? Porque tem isso também, né? Tem um laboratório lá, sabe, laboratório, enfim, né? A Casa das Bolinhas, que ninguém sabe como é que é feito o negócio. O médico, que aí o médico detecta a necessidade de um procedimento, esse consumidor contrata a cirurgia, e é absolutamente possível, dá um problema nessa cirurgia, como é que fica o atendimento posterior? Isso tudo tem que estar muito bem informado.
sob pena de um negócio que tende a ser algo muito positivo, acabar, enfim, frustrando todo mundo. Albert, bom, já aproveitando então esse questionamento, né, que a Cláudia trouxe e essa posição dela, como que a gente pode ver no seu modelo de negócio, esse modelo que você traz para a gente, a responsabilidade, né, perante o consumidor da empresa que está vendendo, com relação a eventualmente falhas que possam acontecer no tratamento desses pacientes, se acontece uma intercorrência, né, no atendimento desse paciente, quem que vai arcar com isso, quem que vai atender esse paciente? Quais os controles de qualidade que vocês adotam para ver se de fato aquelas pessoas, aqueles prestadores dos produtos que vocês estão vendendo, ou serviços que vocês estão vendendo, de fato vão atender adequadamente o paciente, né? Se você puder comentar um pouquinho com esse olhar, como a Cláudia trouxe aqui para a gente, esse olhar do consumidor, da defesa do consumidor, da proteção do consumidor, né? Que é uma previsão constitucional, inclusive. Cláudia, perfeita colocação. Marketplace, ele é desafiador em qualquer indústria, né? Então, quando a gente fala da indústria de produto tangível, caixa, é menos difícil do que o marketplace de saúde, porque quando começa a minha responsabilidade, quando termina a minha responsabilidade. Quando nós pensamos aqui no marketplace de saúde, no Saúde ID, nós tomamos todo um cuidado da jornada desse paciente ser monitorada e acompanhada por nós. Da mesma forma que toda a escolha do seller, credenciamento do seller, levantamento de documentações, nós pertencemos a um grupo centenário, um grupo que tem ações na Bolsa. Então, os nossos níveis de governança são dos mais exigentes que se tem notícia. Então, no nosso caso, nós só encaminhamos para o seller as pessoas que, de fato, estão em condições de fazer aquele tipo de cirurgia. Ninguém acorda com vontade de entrar no nosso portal e comprar uma cirurgia de hérnia. Não, ele vai comprar porque ele precisa. Ele vai comprar porque no SUS ele vai levar 2, 3 meses, 5 meses para fazer. Então, no momento em que ele nos contata, ele passa por uma série de etapas de anamnese, passa com o médico, passa pela navegação clínica, vai para a consulta física com o cirurgião, vai conhecer o espaço que vai operar, vai ser avaliado pelo cirurgião se ele tem condições de operar. Acontece dele comprar a cirurgia e chegar lá, ele está com diabetes descompensado e não opera. E operou. No momento em que opera, esse nosso seller, ele tem um compromisso em contrato conosco de dar a garantia do all-inclusive e nenhuma surpresa a mais. E após o procedimento ter sido encerrado, nós ainda monitoramos por mais 30 dias para garantir que não exista reinternação. O que é muito comum, isso em toda a indústria, inclusive, principalmente da saúde suplementar, na ânsia da pessoa chegar em casa, ela não presta atenção no médico, ela não ouve as recomendações do enfermeiro, cai, se machuca, fica debilitada, não volta da consulta e reinterna. A reinternação, muitas vezes, é até mais cara do que a própria internação. Então, nós levamos aí quase 2 anos testando uma série de modelos, o seller adequado, se ele está num prédio comercial, esse prédio pode entrar com maca, se ele tem as regulamentações do bombeiro. Então, nós usamos 5 dimensões da saúde pública brasileira para avaliar todos os nossos sellers. E hoje, nós temos mais ou menos 1.000 pontos de coleta que estão embaixo do guarda-chuva do nosso principal acionista. Nessa mesma linha, a partir agora de abril, nós colocaremos exames toxicológicos. Sim, tive uma aula gigante, né, do quão sério é esse mercado. Então, na mesma linha, cuidamos desde a entrada, os controles, a avaliação física, a clareza do que está sendo comprado, o papel do intermediador. Assim, nós não somos um plano de saúde, nós nem queremos, nem podemos. Nós vendemos serviços pontuais e garantimos aquela entrega naquele período. Tanto que um dos nossos indicadores é o índice de reinternação do seller que vai trabalhar com a gente. Quando a gente percebe que tem um índice grande, a gente já descarta. Então, o marketplace de saúde, ele é extremamente desafiador. Tanto que somos o único hoje nesse mercado. Não sei se eu respondi.
Vanessa, você comentou com a gente que dentro do modelo de negócio da QSaúde, vocês querem trazer o cliente para o centro e adotar esse modelo de médico de família, né? Então, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, o paciente, o cliente de vocês, se ele tem uma urgência ou emergência, ele vai buscar diretamente um prestador de serviços. Agora, se for uma questão eletiva, alguma coisa que ele queira se consultar, para então, eventualmente necessitar ou não de algum tratamento, ele vai primeiro buscar um médico de família, né? Então, até ouvi uma vez que nós matamos o médico de família e agora precisamos dele, né? Porque o grande desafio hoje em dia é justamente a prevenção da doença. Mas eu quero entender um pouquinho, Vanessa, assim, o médico de família nesse modelo de vocês, como que vocês têm controlado para que ele sirva de fato para funcionar como um médico de família que vai trazer benefícios para a saúde desse consumidor e não vai servir unicamente para ser uma triagem que dificulte ou restringe o acesso desse consumidor aos credenciados? Rafael, eu vou dar a resposta, mas misturando também um pouco com o que a Cláudia falou, tá? Se me permite, eu vou fazer uma junção, porque eu acho que a informação, ela está, talvez, como o nosso maior desafio, tá? Quando você traz um modelo novo, para que de fato o plano seja funcional, você muda o hábito de como elas utilizam também. Então, na linha do que a Cláudia citou aqui da informação, eu acho que o nosso maior desafio hoje é conseguir fazer isso através dos múltiplos canais de vendas que a gente está colocando. Então, vou dar um exemplo, eu vou trazer um pouco para chegar nessa sua resposta, mas quando a gente, na QSaúde, fala que nós somos um plano, uma startup digital, a gente também queria fazer uma venda unicamente digital, onde você consegue começar e terminar seu credenciamento, né, sua entrada no plano, sem precisar de nenhum humano. Isso, até hoje, a gente ainda não virou 100%, porque, de fato, aparece uma série de dúvidas, e a gente não quer também que o cliente entre com dúvidas no plano. Por quê? Porque no momento que você passa a fazer esse cuidado através do médico de família, ele também precisa entender o conceito, porque senão ele passa todo o tempo dentro do plano reclamando, dizendo que o plano não está atendendo. E, na verdade, o conceito de você trazer o médico de família, eu tive um médico de família, eu sou baiana, e lá em Salvador é bem comum a gente ter médico de família, onde eu não fazia absolutamente nada sem ligar para meu doutor Zaná, que infelizmente faleceu, mas ele de fato estava no centro, não tinha nenhum contrato, não tinha nada, mas eu confiava, minha mãe confiava a mim, toda a minha família, a nossa saúde, né? Que é tão importante. No caso da QSaúde, o que a gente definiu, tá? Até para inibir o risco, a gente definiu que na nossa rede a gente teria protocolos e hospitais com protocolos já renomados, então já com critérios já premiados, vamos dizer assim, para que a gente não tenha esse risco de ter credenciados, onde a gente também tem que controlar os protocolos ou como isso está sendo conduzido. Então, hoje a gente aqui tem hospitais, apesar do nosso plano, a gente ter conseguido planos de uma renda mais baixa, hoje a gente tem o Hospital Einstein, Oswaldo Cruz, Encó, HCó, Santa Joana, Edmundo Vasconcelos, acabamos de credenciar. Então, a gente tem muito cuidado em quem credencia, porque a gente confia nos protocolos deles. Na linha dos médicos de família, isso também não são médicos de família da QSaúde. Porque para a gente, como plano, uma startup, imagine eu ter que montar uma legião de médicos e ainda garantir que eles estão fazendo o trabalho da forma correta. Então, a gente também fez parceria com o Einstein para esses médicos de família. Nossos médicos de família, eles estão na telemedicina, mas eles são médicos credenciados do Hospital Einstein, que seguem os protocolos do Einstein. Então, essa aqui é parte do nosso modelo que a gente chama de asset light, né? De não ter médicos próprios, não ter hospitais próprios, que é o que estava muito comum aqui no individual, que ser verticalizado. O nosso modelo, trazendo isso, esses hospitais renomados e com um protocolo já consistentes, a gente garante que os nossos clientes vão ser bem atendidos. Então, a gente diz que é um Lego, né, onde você tem que trazer os melhores parceiros, você tem que garantir que os clientes entenderam esse modelo e esse conceito novo, e que a gente está conseguindo manter essa consistência de informação e de cuidado, de fato, preventivo, alinhado com esses nossos hospitais. E adorei aqui ouvir você falando, porque eu também quero trazer essa leitura aqui para a nossa telemedicina e garantir que a gente consegue, além de tudo isso que eu estou falando, trazer mais ainda tecnologia para garantir que a gente tem o controle da tecnologia nessa prevenção também, né?
Estamos fechando negócio aqui no painel. Não, eu já adorei esse painel aqui. Eu já Olha, tenho um nós monte já de somos painel pra clientes dele. Muito bom. E até pergunto para o Rafael, né? Rafael, a gente, enfim, está tendo cada vez mais contato com a tecnologia está cada vez mais presente na vida de todos nós, de todos os negócios, mas tem uma preocupação muito grande sempre, né, com a privacidade dos dados, para que esses dados não sejam utilizados pelas empresas como forma de discriminar ou selecionar consumidores. Isso, inclusive, é uma proteção que existe na LGPD. Existiu uma polêmica recente quanto ao Open Health, e, enfim, tem toda uma questão aí de proteções de dados envolvidas. Como que vocês lidam com isso? Ótima pergunta, e eu aproveito para linkar isso também com as colocações da Cláudia e do próprio painel aqui. Primeiro, em questão de LGPD, ela jogou muito a nosso favor, porque agora o dado é do paciente, e era do hospital antes. Não constitucionalmente, mas na prática era do hospital, era hospitalocêntrico o modelo, o paciente não tinha uma autogestão, ele não tinha o dado na mão dele. E agora a LGPD, se ele der o consentimento, os hospitais são obrigados a liberar o dado. Então, a gente que trabalha com interoperabilidade, foi perfeito. Outra questão é que agora as regras do jogo são claras, não está mais cinza, então fica muito mais fácil poder adaptar a tecnologia e os processos, uma vez que a LGPD está clara, e ela foi muito balizada na GDPR europeia, que já vem de uma década, né? Então é uma legislação que está jogando aí a nosso favor. Mas, claro, com todos os devidos cuidados, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Hoje, quando o paciente dá o consentimento, a gente consegue trazer o dado da saúde ocupacional da empresa para a operadora. Estava até conversando isso com o Albert antes de entrar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a Unimed, é um grande cliente, e ele ele trabalha numa empresa que dá Unimed para ele, só que ele faz o exame de saúde ocupacional na empresa. A gente tem que perguntar para o paciente de uma forma muito clara se ele quer levar os dados da empresa para a Unimed. Né? E a Unimed, pela ANS, não pode discriminar baseado nisso. Mas é delicado, e essa fusão a gente faz com consentimento. Mas eu não faço hoje uma fusão do dado público para o privado. Porque é muito fácil você guiar o usuário a ele dar o sim. Através da user experience, ele vai dar o sim ali, mas ele está informado o suficiente para saber que todo aquele histórico do SUS pode impactar numa carência da suplementar que ele está contratando? Eu acredito que hoje não. Então, apesar de não ser ilegal essa fusão, a gente sente que é imoral ainda. É muito recente a LGPD para guiar o usuário para fazer algo assim. Então, hoje a gente não faz, por mais que a legislação permita. Um outro ponto que vale mencionar também, eu vou dar alguns dados agregados aqui, né, até para falar da Cláudia, de resolutividade e de satisfação do usuário. Né? Então, se você pega um pronto atendimento comum de bons hospitais aqui, de um Samaritano ou de um Einstein, de um Sírio, né, a satisfação do usuário ela vai de 40 e poucos por cento a 60 e poucos por cento. Os bons chegam a 60 e poucos no PA virtual, no PA presencial. O trabalho que a gente faz junto com o Albert aqui tem 90% de satisfação. Então, é muito acima de um PA presencial. Nos surpreendeu, inclusive, porque é recente, e a gente fez recentemente esse levantamento em milhões de vidas e está próximo de 90%. Sendo que o Samaritano, a última vez que eu vi, era 64%. Tá? Então, nos surpreendeu como está sendo bem recebido pelo usuário, porque ele está na casa dele, ele vai poder falar em 15 minutos e resolver o problema dele. Em termos de resolutividade, a gente percebe que com o PA virtual, com essa jornada de integração e essas ferramentas que eu comentei, de tal, sinal vital, tudo, a gente está chegando a uma resolutividade de 85% de todos os problemas, com a consulta mais a prescrição, 85%. Quando acrescenta os exames na jornada, vai a 95%. E aí você percebe que apenas 5% dos casos deveriam estar na alta complexidade. Para aí sim fazer uma cirurgia, um transplante, algo que não vamos conseguir resolver tudo digital. Mas estamos chegando perto, de 8,5 a 9,5 ali. E detalhe, o médico vai fazer o PA virtual, vai pedir o exame, aí ele já linka com o Marketplace, faz o exame volta para o mesmo médico que pediu. Então, o conceito de médico da família está mais forte do que nunca, porque com a interoperabilidade é possível ligar esses pontos e o digital traz essa visibilidade. Isso tudo caminha para o conceito de saúde baseado em valor. Todo o conceito de value-based care, ele é determinante que você consiga mensurar desfecho. E se o mundo da saúde está em silos de dados que não se comunicam, não consegue se mensurar desfecho
portanto, não consegue se remunerar a performance e é impossível fazer saúde baseada em valor. Então, eu estou vendo que só agora, com esse novo paradigma da saúde digital, que é possível aplicar esse tipo de conceito, porque antes havia realmente barreiras técnicas e de mentalidade para poder ligar esses mundos entre si. E um último pontinho aí também em relação a dados e viés, né? Por exemplo, esses médicos nossos que usam o algoritmo para poder priorizar as doenças ali. A gente não mostra a inferência do algoritmo para o médico. Então, é como se fosse um teste duplo cego de farma fazendo o teste clínico. O primeiro médico recebe o exame priorizado, a inteligência artificial sabe que tem um nódulo ali, mas não mostra para o médico. Se ele clicar normal, ou seja, não concordou com a IA manda para o segundo médico e faz uma junta entre eles. Mas o segundo também não vê, porque senão a gente começa a poder induzir um erro, né? Um viés ali no dia a dia do médico. Então, são todos esses cuidados de quando está lidando com o dado de saúde. É muito mais importante do que eu brinco com meus colegas da Google de compartilhar uma foto do gatinho e do cachorrinho, né? Não é a mesma coisa, apesar da tecnologia ser similar. Só que tem que colocar muitos passos ali de bioética em cima para poder garantir essa entrega com qualidade. Muito bom. Cláudia, agora eu quero voltar com você. A gente falou bastante aqui sobre informação, inclusive foi um assunto que você mesmo levantou aqui na sua primeira fala. Informação a gente sabe que é um direito básico do consumidor, está lá no Código de Defesa do Consumidor, né, como direito básico do consumidor receber informação clara e adequada sobre os serviços que ele contrata. E como tem sido, Cláudia, você que está ali no dia a dia com o consumidor, como tem sido essa questão da informação diante desses novos modelos que estão cada vez mais levando o consumidor a contratar por aplicativos, pela internet e se relacionar também com as empresas por meio eletrônico? Ruim, né? Não é uma experiência boa para o consumidor. Por quê? Porque, primeiro, que o consumidor tem uma característica, né, de nem sempre entender aquelas informações, né? Tem uma questão também que é a forma como o fornecedor se comunica, né? Nem sempre a comunicação leva em conta as características desse consumidor. E aí, vocês podem imaginar o que vira, né? Porque o consumidor, não, mas eu não sabia, eu estou falando de um modo geral, eu não sabia que era assim, eu não sabia que eu não tinha direito, o contrato, vamos pegar a hipótese do plano de saúde, né, na versão normal, né? Muitas vezes tem um corretor, que é o cara que vai induzir, que vai dizer, não precisa dizer que você está acima do peso. Coloque que está tudo ok, aí pretende-se uma bariátrica, posteriormente o consumidor tem a negativa, daí tem a frustração, tem a reclamação, uma eventual judicialização. Então, o cenário não é um cenário bom, o cenário que chega para a gente, né? Ah, mas nós temos lá não sei quantos milhões de clientes e um pingo de reclamação. Pois é, mas nós também temos um brasileiro que não reclama, né? Um brasileiro que não pode sair do seu trabalho para fazer uma reclamação, ficar numa fila de PROCON. Um brasileiro que não conhece o consumidor.gov, porque ele ainda não chegou, Juliana, 7 anos depois, ele ainda não chegou na mão do cidadão, né? Lamentavelmente, ele ainda não chegou na mão do consumidor. Então, isso torna o ambiente um ambiente favorável para o fornecedor que não quer mudar seus processos e não vai mudar seus processos porque não vale a pena, porque o consumidor não reclama, porque o consumidor tem medo, não tem condição de entrar com uma ação judicial e acaba deixando para lá. E muita gente, é incrível, acaba deixando para lá. Para terminar, eu queria dizer que eu participo sempre desses eventos, né? E normalmente aqui estão os executivos das empresas. E eu sempre tenho um sentimento de que a cabeça ainda não está conectada com os pés. As pessoas dizem que estão fazendo isso, aquilo outro, estão inovando. Eu não estou falando desse painel, estou falando de um modo geral. Mas o que a gente vê na prática é uma realidade diferente, né? Então, eu convido, peço que o Roberto, Jacques, enfim, passem o meu convite para esses executivos passarem meio-dia nos PROCONs. Não precisa passar uma semana. Passe meio-dia e você vai ver qual é a queixa do seu cliente. Porque é algo que é espantoso, mas a gente escuta alguém dizer, alguém da empresa, né, do atendimento, normalmente, eu falo, mas o santo de dentro não faz milagre. É só o santo de fora que faz milagre. Então, acho que a gente perdeu essa mão, Juliana, né? Nesse tempo aí, a gente não tem esse retorno como deveria ter.
Hoje a gente tem, por exemplo, a Assunta na Vivo, a Andréa na Sky, a Camila, o Leandro na Claro e tantas outras pessoas que são super legais, e a gente morre de medo que essas pessoas saiam, porque a gente vai ter que começar tudo de novo. Não é possível trabalhar desse jeito, não se avança desse jeito. Então, eu acho que é hora, nesse 11º ano, estamos nos encaminhando para o 11º ano da Era do Diálogo, vamos tentar recuperar tudo isso. Bom, muito bom, nosso tempo esgotou, uma pena, acho que teríamos aqui muitos outros assuntos para abordar, mas eu quero agradecer muito, né, a todas as pessoas que participaram aqui desse painel, o Rafael, a Vanessa, o Albert, a Cláudia, em nome da organização, agradecer a presença de vocês, parabenizar mais uma vez pela organização do evento e agradecer a todos, né, pela presença e desejar a todos uma boa noite.